hoje comigo a esfirra de calabresa. Em uma tigela, vamos adicionar a água, o fermento e mexer até esse fermento dissolver. Agora, acrescente o sal, o açúcar e o óleo. Vamos mexer, misturando bem os ingredientes. Aos poucos, agora a gente vai acrescentando a farinha de trigo. Vai mexendo com a colher. Continue acrescentando a farinha de trigo. Gente, eu vou deixar todos os ingredientes na descrição deste vídeo, hein? Vai mexendo até incorporar todinha a massa. Se ainda estiver mole, você pode acrescentar mais farinha de trigo e continua mexendo com a colher. Percebam que agora já ficou mais difícil de mexer com a colher, então é hora de colocar a mão na massa. Transfira essa massa para uma superfície limpa. E aí nós vamos começar a sovar a massa. Então vai amassando bem, vai adicionando farinha de trigo. A gente vai sovar essa massa até ela desgrudar, né, da mão. Você vai perceber que ela não vai mais estar grudando na mão, ela vai ficar uma massa bem macia, bem gostosa de mexer. Gente, sove essa massa por cerca aí de 10 minutos, 12 minutos. Esse é o ponto da massa. Percebam que já não está mais grudando na minha mão. Agora a gente transfere para uma tigela e deixe descansar por 1 hora. Enquanto a massa descansa, a gente prepara o recheio da esfirra. Eu ralei uma calabresa. Cubra a tigela com papel filme e deixe em um lugar reservado. Não mexa na massa, hein? Depois de 1 hora, vamos agora abrir a massa para a gente montar as esfirras. Percebam que eu aperto a massa e ela volta. Isso é um sinal de que a massa cresceu. Aqui eu dividi a massa e retirei um pedaço para eu poder abrir e ficar mais fácil. Espalhe um pouco de farinha de trigo na bancada, coloque a massa e nós vamos abrir com um rolo de madeira ou um rolo que você tiver em casa. Pode usar uma garrafa, pode usar um copo para abrir, não tem problema, tá bom? Vamos esticar a massa até ela ficar com uma espessura de uns 2 centímetros. Para fazer o molde, para montar a esfirra, eu utilizei esse moldezinho de pastel, mas você pode utilizar um copo, tá? Fica a seu critério com o que você tem em casa. Aqui eu dou uma esticadinha na massa para facilitar, né? Para ela ficar um pouquinho maior. Vamos adicionar o recheio no centro. E agora, para fechar, a gente fecha primeiro embaixo. E aí, tá vendo que ela vai ficar como se fosse um cobertorzinho? Aí a gente puxa a parte superior para o meio e fecha bem essa massa para ela não abrir na hora que assar. Ó, ele fica assim, um triângulo, fica super bonitinho a esfirra. Eu fiz mais alguns aqui para vocês verem como é que funciona. Vamos adicionar o recheio no centro da massa.
Percebam que eu fecho a parte inferior, viro a massa e puxo a parte que ficou, fechando ela ao de encontro com o que eu já tinha fechado. Aperto bem essas bordinhas repito, para a esfirra não abrir na hora que a gente colocar no forno. Pessoal, essa quantidade que eu fiz deu uma média de 30 esfirras, tá bom? Depende muito, né, do tamanho que você vai fazer. Se a gente fizer menor, claro que vai dar uma quantidade maior, tá? Mas neste tamanho que eu fiz, seria um tamanho pequeno, né? Deu essa média de 30 esfirras. Com o forno pré-aquecido, nós vamos passar por cima da esfirra uma gema batida e eu coloquei um fio de óleo ou fio de azeite para dar um brilho na esfirra, para ficar super bonito. E uma dica para vocês, para ficar bonitinhos assados, eu tenho o costume de colocar por cima orégano. Fica uma graça depois que assa. Leve ao forno por cerca de 40 minutos e depois é só aproveitar. A massa fica super levinha, fica uma delícia. Espero que tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus!